Se ela é tudo que eu preciso e eu já tenho. E no raiar de um novo dia tem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu já tenho. Tudo vem de ti. Certamente tua bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela sou. E na palavra eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e eu já tenho. E no raiar de um novo dia tem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que eu já tenho, tudo vem de ti. Certamente tua bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Declarei, não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela estou. E na palavra eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela estou. E na palavra eu vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Aleluia. Glória a Deus. Oh Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Sem ela não estaríamos aqui. Aleluia, você pode fechar seus olhos. Entregar-se ao Senhor totalmente nessa noite. Aleluia, que suba a ti, Pai, um bom perfume. Em nome de Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Quem sou eu pra que o grande eu me receba? Me perdi, ele me encontra. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou.
knows me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. 'Cause every breath I am able, oh, how I sing of the goodness of God. Que me guie, meu afogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo o tempo. Ele não muda. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti.
de Deus. Só igreja, és fiel. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. 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 A bondade do Senhor sempre nos seguirá. Ele nunca nos abandonará. Aleluia. Canta só um pedacinho. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é o teu Eu me suporte. rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Pega tudo a Ele. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Fala isso com convicção. Tua bondade me seguirá. Em todo tempo, em qualquer situação, em todo tempo, em qualquer situação, Tua bondade me seguirá. Aleluia. Aleluia. A bondade de Deus te seguirá, irmãos, aonde você estiver. Aleluia, até os confins da terra. A bondade de Deus te acompanhará. Aleluia. Aleluia. O Senhor é muito bom. As misericórdias dele duram para sempre. Ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus poderoso. Aleluia. Eu creio que a bondade dele me sustentará, te sustentará. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você pode acender a luz. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Tem algum visitante aqui em nosso meio? Se tiver, levanta a tua mão.
Amém. Sejam bem-vindos. Você está na casa do Senhor. Nós te amamos e se sinta em casa. Amém? Essa noite quem vai estar ministrando é o pastor Chilton Assunção, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Chega, pastor. Aleluia. Obrigado, Santo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Diga para ele, você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Glória a Deus. Que bom recebê-lo. Obrigado, pessoal. Eu quero fazer retilinal das minhas palavras. Agradecer você que está conosco nessa noite. Você que está nos visitando pela primeira vez, ou você que já retornou outras vezes, você que é de casa. Eu quero também dar as boas-vindas a você que está acompanhando online agora o nosso culto por meio do nosso canal, o Verbo Maurício de Nassau. E quero mesmo desejar, irmãos, que tudo aquilo que Deus tem para você, Ele possa te entregar nessa noite. Mas sabe que o que Deus vai fazer tem a ver com o nosso desejo de aprender dEle? Não, você não entendeu. O que Deus vai fazer tem a ver com o que nós queremos dEle. Como você cultua, como você chega em um ambiente como esse, determina o que você vai receber. Em um ambiente como esse, nós vamos ter um culto, a palavra vai ser ministrada, o louvor é ministrado. E se você conversar com algumas pessoas após o final do culto e perguntar a elas, olha, como foi o culto? Algumas vão poder dizer, foi maravilhoso. E outras que estão no mesmo culto vão poder dizer, não foi tão bom hoje não. E onde está a diferença? Em como cada um está para receber. Então, se você chega com uma expectativa baixa, certamente o Senhor não vai poder te surpreender como Ele deseja. Mas quando você vem com desejo, meu irmão, quando você vem com disponibilidade, sabe de uma coisa, meu irmão, não é só mais um culto, você não está aqui por uma obrigação, você não está aqui porque não tinha outra opção. Deus te trouxe nesse lugar para que você aprenda a palavra dEle, seja ensinado por Ele, seja inspirado por Ele. Então, meu irmão, faça valer a pena. Amém? Se você não estava aqui há algum tempo atrás, você tem a oportunidade de olhar no nosso canal no YouTube uma ministração chamada Meu Culto a Deus. Ouça essa ministração para que você possa entender a importância do teu culto a Deus. Você cultua a Deus, o culto é para Ele. E Ele é aquele que vai ser cultuado, que vai ser adorado, que vai ser engrandecido. Você está aqui? Amém. Então eu quero mesmo te agradecer por você estar conosco, como eu já havia falado. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Eu quero te desejar uma boa experiência de culto nessa noite. Nós tivemos um culto maravilhoso na quinta-feira, nossa quinta profética. Foi um tempo maravilhoso. Ontem recebemos muito no nosso culto da família, onde Deus nos ensinou um pouco sobre família, sobre qual os papéis devemos desempenhar na nossa família, que devemos estar na base, que é a palavra. Essa também foi uma semana de centro de cura. De novo, né? Vamos de novo. Essa também foi uma semana de centro de cura Rema. Então, você que trabalha no centro de cura, eu sou muito grato à sua vida, por você estar cumprindo uma visão que Deus nos deu, que Deus deu ao apóstolo Bud antes dele partir, e nós estamos também colocando em prática ela aqui em nossa cidade. Eu quero mesmo agradecer o seu empenho, a sua dedicação, mas eu também quero abrir esse espaço agora para um testemunho, diga um testemunho. Então eu quero convidar aqui minha mãe, meu pai, venha. Eles participaram do centro de cura como participantes nessa última semana. E eles querem compartilhar algo aqui com vocês, tá certo? Quem vai falar? Boa noite, igreja. Graça e paz. Ela tem um traquejo. Eu quero agradecer. Eu vim aqui primeiro agradecer a Deus. Tira esse cronômetro. Agradecer ao pastor Cid, a Fabiana, a Chilton e a Adriana, que abraçaram a ideia do Centro que Cura. Fui abençoada uma vez e agora voltei. Eu e meu esposo queremos agradecer de coração ao pastor Luiz Carlos, Leila,
a todos que fazem parte do Centro de Cura. Todos vocês que pregaram, que nos receberam com tanto amor, com tanto carinho. Enquanto nós estávamos recebendo a palavra, tinha uma equipe orando e clamando por nós. Foi uma coisa maravilhosa, emocionante. A unção de mão foi uma bênção todos os dias. E eu estava com a cirurgia marcada para segunda passada, dia 4. E primeiro eu fui procurar Deus, que é o médico dos médicos. A ideia foi até do meu marido, que ele disse, vamos para o Centro de Cura. E eu estou bem melhor e cada dia melhor, com a graça de Deus. E meu marido vai dar um testemunho, que ele está com um problema sério de visão, eu vou passar para ele. Obrigada a todos vocês, cada um de vocês de lá, pelo amor e pela recepção. Mais pessoas conheçam esse projeto. E mais pessoas vão escutar aquela palavra. Obrigada, filho de Deus, amém, a você, aleluia. a Adriana e a minha neta Ana Luísa, e pela família abençoada que eu tenho, meus filhos, minha neta, minha nora, meu marido. Fica com Deus, Jesus abençoe. Graças a Pai, meus irmãos. Eu vou dar um testemunho a respeito do que eu consegui no centro. Eu tenho um problema nos joelhos e no olho esquerdo de uma pancada que eu levei. Então, Deus me tocou que eu comparecesse ao Centro de Cura. E assim eu fiz com a graça de Deus. Chegando lá, eu e minha esposa, como ela acabou de falar, fomos bem recebidos por todos vocês. Entendeu? Então, fui para o Centro de Cura e glória a Deus por ele ter me curado em mais de 99% da minha visão. E meu joelho, e quanto meus dois joelhos, não sinto mais nada, nem a coluna. Jesus, essa semana, ele me deu um grande presente da minha vida que eu posso dizer. Minha mãe tem 93 anos e foi andar em casa, caiu, quebrou o fêmur. Então, o diabo veio a tentar, mas eu permaneço firme na fé. E depois disso, as portas se abriram para ela, que a cirurgia já está marcada na glória de Deus. Tudo está facilitado. Muito obrigado a todos vocês, amém. De coração. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Pai. Aleluia. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus não mudou. Ele é o mesmo. Então, se você conhece alguém que precisa receber cura, indique ele ao Centro de Cura, convide, leve ele lá, semeie na vida dele. Nossa próxima edição vai ser no início do mês de maio. Então, nós queremos mesmo incentivar você, não somente a levar, mas divulgar. Sabe, como foi falado aqui, muitas pessoas precisam ouvir sobre cura. E você e eu temos a palavra que pode libertar a vida delas. Amém? Você está pronto? Então cutuca quem está perto de você e diga, não me aperrei mais. Porque se você me aperrear, eu vou dizer ao pastor. Brincadeira. Então, queridos, nessa noite nós vamos ter um tempo mesmo e vamos ministrar sobre cumprindo ou executando ou se envolvendo com a visão. Eu quero mesmo trazer um pouco desse entendimento para nós nessa noite, acerca da nossa igreja, do propósito de estarmos aqui, por que nós estamos aqui, por que nós estamos nesse bairro, porque existe essa igreja aqui, de onde surgiu, qual o propósito, o que nos conduz, o que nos norteia, para onde nós estamos indo e como você pode se envolver em tudo isso. Amém? Então, antes de eu começar a falar, eu quero pedir um vídeo aqui do nosso querido apóstolo Guto Emery, que ele gravou para nós em dezembro, quando nós abrimos a igreja. Por favor, eu quero passar novamente esse vídeo. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Verbo da Vida Caruaru, em Maurício de Nassau. Estou passando aqui para parabenizar vocês
pela aquisição desse novo templo, e também ao pastor Chilton. Eu sei, Chilton, que você está debaixo de uma influência divina para prosperar e para avançar essa igreja. E essa nova fase que a igreja de Caruaru está passando, com certeza, vai ser uma estação de grande bênção, de grande poder. Nós estamos com uma expectativa muito grande, que não somente o nosso povo aí em Caruaru seja abençoado, como também outros ministros possam surgir para ir para outros lugares, abençoando também outras pessoas. Muito obrigado por todo o empenho de vocês. Chilton, amamos vocês, sua família, e queremos dizer que estamos conectados com a visão que Deus tem plantado no seu coração para essa comunidade. Um grande abraço, Logo nós estaremos juntos, tal. E aí foi os meninos cortaram. Então, eu quis passar esse vídeo do apóstolo Guto novamente, porque eu creio que o que ele falou tem a ver com o que nós vamos ministrar nessa noite. Como ele falou, nós decidimos abrir essa igreja debaixo de uma influência de Deus sobre a nossa vida e sobre o Ministério Verbo da Vida, quando nós recebemos o convite para abrir mais uma igreja em Caruaru em outubro de 2020, né? E veio aquela inspiração, veio aquela instrução, veio aquela sugestão que eu recebi como um convite mesmo, como uma direção de Deus para nós e para essa cidade. E talvez alguns aqui já estavam conosco, né, lá na igreja da Vila Padre Inácio. Mas quando Deus, né, trouxe essa instrução, Ele trouxe com um propósito, que é multiplicar. Diga multiplicar. Expandir. Não, vamos de novo, diga multiplicar e expandir. Amém? Nós somos uma cidade que temos hoje 365 mil habitantes. É gente com força, não é? Se nós levarmos em conta que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 com ponto de pregação, 6 igrejas, Verbo da Vida em Caruaru, e que se nós formos olhar a quantidade de pessoas que nós temos nas 6 igrejas, nós não temos nem 1% da população de Caruaru. Isso nos mostra que nós ainda temos um campo muito grande de vidas a serem alcançadas. Sim ou não? O intuito de Deus, o negócio de Deus são vidas. Diga, o negócio de Deus são vidas. Qual é o negócio de alguém que trabalha na Sulanca, vendendo roupa? Roupa. Qual é o negócio do banco? Dinheiro. Fazer dinheiro com dinheiro. E qual é o negócio de Deus? Vidas. O que move Deus, o que movimenta Deus, o que leva Deus a levantar um grupo de pessoas em um determinado lugar para começar uma obra, são vidas que precisam ser alcançadas. Então, como o pastor Edilson nos falou aqui há 15 dias atrás, nosso supervisor, na nossa reunião de diretoria, ele disse algo bem interessante. Ele disse, não seria nada errado nós termos 36 igrejas, Verbo da Vida em Caruaru, cada uma com 1000 pessoas. Ainda assim, não alcançaríamos nem 10% do total da população de Caruaru. Você está aqui? Então, o intuito da igreja funcionar, do prédio, da instituição, é alcançar pessoas. Diga, alcançar pessoas. E para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, alcançar a vida de pessoas, levar esse evangelho e resgatar pessoas, Deus nos deu uma visão. E como o apóstolo Guto falou, e ele disse no vídeo, ele disse, olha, nós estamos conectados e apoiando a visão que Deus deu a vocês. E a visão que Deus nos deu, eu vou pedir que os meninos coloquem, você sabe de cor e salteado, mas visão é algo que precisa ser Olá, meus queridos irmãos da Igreja Verbo da Vida, Caruaru, a nossa visão é amar e alcançar as vidas. Aqui Diga amar e alcançar. Então nós vamos trabalhar para alcançar as vidas, mas também para amar as vidas. A nossa visão tem a ver com ensinar e transformar a mentalidade das pessoas pelo poder do Evangelho. Diga ensinar e mudar a mentalidade. Amém? Então, nós vamos mudando a nossa mentalidade a partir do momento que nós nos expomos ao ensino da palavra. E como a Bíblia nos instrui lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, nós vamos transformar a nossa mentalidade por meio do Evangelho. Para que nós não possamos nos amoldar ao sistema do mundo, mas para que nós possamos descobrir e provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A nossa visão tem a ver com equipar as pessoas para o serviço a Deus. Diga, eu estou sendo preparado para servir a Deus. Você não está em uma igreja, irmão, somente para fazer número. Nós não estamos numa igreja somente para a gente sentar na cadeira num culto de domingo à noite e rever ou conversar com os irmãos após o culto. Nós chegamos, a palavra vai sendo ensinada, nós vamos sendo motivados, a nossa mentalidade vai sendo transformada e nós vamos recebendo ferramentas para servirmos a Ele. Não existe vida cristã de sucesso sem serviço a Deus. E você não serve a Deus somente na igreja local. Nós servimos a Deus lá na rua, lá na faculdade, lá no teu trabalho, no meio da tua família, na escola. Onde você está, você serve a Deus. Porque nós não somos crentes somente na igreja. A nossa visão tem a ver com transformar a nossa sociedade. Diga, transformar a sociedade. Agora você concorda comigo que eu só vou poder ser um agente de transformação na sociedade a qual eu estou inserida se eu primeiro for transformado pela palavra? Se eu primeiro for equipado para servir e servir a Ele com excelência? Então essa é a visão que Deus nos deu. Perceba que amar, que alcançar, que ensinar, que transformar, que equipar, que servir, né, tem a ver com ações. São verbos, são ações que Deus espera de mim e de você enquanto filho de Deus nessa terra. Agora, para cumprirmos essa visão, Deus nos deu valores que nós vamos seguir. Você vai amar, você vai ensinar, você vai ser equipado, você vai ter sua mentalidade transformada, você vai mudar a realidade da sociedade onde você está inserida. Agora, tem coisas que vão nos nortear enquanto filhos de Deus, enquanto crentes da Igreja Verbo da Vida aqui no Maurício de Nassau. Eu não sei se você está aqui desde dezembro, quando a igreja começou, se você chegou em janeiro, se você chegou em fevereiro, se você veio aqui essa noite a primeira vez. Talvez você olhe e diga, meu Deus, ainda falta tanta coisa, mas nós já vemos como vai estar. E até o final do culto você vai ver de novo como vai estar. Porque espiritualmente já é uma realidade. Talvez você, assim como eu, está agoniado com essa parede azul feia, com a construção que está sendo feita aqui para as nossas salas. E você olha assim como eu e diz, meu Deus do céu, esse negócio, como é que vai ser? Vai ser porque é a vontade de Deus. Agora, os valores, eles vão nos conduzir nesse processo. E os nossos valores, eu quero relembrá-los com vocês. Os nossos valores são vida de fé. Diga, vida de fé. Unidade e amor. Integridade. Alegria e paz. Firmeza doutrinária. Fervor de espírito. Coração para servir. Edificar pessoas. Excelência e vida abundante. Nós vamos chegar onde Deus quer, na visão que Ele nos entregou, porque nós vamos andar praticando os valores que são importantes para Ele. Você está aqui? Quando nós entendemos isso, queridos, nós não vamos perder mais tempo. Nós não vamos ficar perdendo tempo com coisas que não nos levam para cumprir o propósito, a visão de Deus sobre a nossa igreja. Você está aqui? Eu quero compartilhar um pouco com você, e eu quero te mostrar mesmo essas coisas, antes de eu de fato começar a ministrar. Eu quero colocar alguns gráficos que nós temos do mês de janeiro para cá. Se você prestar atenção, de janeiro para cá, nós tivemos 1.059 adultos assistindo os nossos cultos, 76 adolescentes. Aquele número de novo convertidos não está atualizado. Mas o número de adultos e adolescentes congregando os nossos cultos, e 93% do nosso público são adultos. Esses números de janeiro para cá nos mostram que nós tivemos a oportunidade de influenciar diretamente em 3 meses, porque esses números são de janeiro, fevereiro e março. Nós tivemos a oportunidade de influenciar diretamente mais de 1.500 não 1.500 pessoas, porque você veio em mais de um culto.
Amém? Mas por mais de 1.100, perdão, 1.500 não, por mais de 1.100 oportunidades de você receber a palavra, de pessoas serem influenciadas, de você receber por mais de uma vez a palavra, e assim você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Eu não sei se você olha para esses números, você vê o copo meio cheio ou meio vazio. Eu vejo meio cheio. Amém? Porque nós conseguimos alcançar nesses 3 meses números que igrejas com muito mais anos não conseguiram alcançar. E eu vejo que isso tem a ver com a mão do Senhor, não é a nossa boniteza. Amém? Eu quero passar o próximo gráfico para você. Esse gráfico é um gráfico de dezembro até março. Tem ali abril no final, né? Tá bem pouquinho, porque só tinha 2 cultos quando a gente tirou esse gráfico do mês de abril. Mas se você olhar de dezembro até o mês de março, a frequência de pessoas frequentando os nossos cultos, ela aumentou. Ela veio crescendo. E isso nos mostra, queridos, que nós estamos no caminho certo. Mas também nos mostra que existe um caminho muito longo para nós crescermos ainda. Quando você olha para o lado, num culto de domingo à noite, e você vê cadeiras vazias. Sim ou não? Passa para o próximo slide, por favor. Esse próximo slide é a quantidade de adolescentes que frequentam os nossos cultos também. Vou te dizer de novo, não leve em conta esse último aqui do mês 4, porque não havíamos tantos cultos ainda, só havia 2 cultos agora em abril, quando nós tiramos. Mas perceba que também o número de adolescentes tem crescido que frequentam as nossas igrejas, ou que frequenta essa igreja. Esses dados é dessa igreja, não das outras 3 que são ligadas a nós. Dessa igreja. Então, perceba, meu querido, que Deus, Ele está se movendo. As coisas estão acontecendo. E você precisa entender que isso é fruto também do teu esforço. Como o pastor Edilson gosta de dizer, nós é melhor do que eu. Então, quando cada um de nós faz a nossa parte e estamos conectados, envolvidos, pondo a visão de Deus em prática, meu irmão, as coisas vão acontecer. Amém? Então, se num culto, com 4 meses de igreja, nós temos 100 pessoas, 100 e poucas pessoas no culto de domingo, eu creio que rapidamente nós chegaremos em 200, em 300, em 400, porque Deus tem pressa. E nós não queremos fazer isso, meu irmão, nem estamos mostrando isso, para que você fique pensando, não, eu quero ter uma igreja muito grande. Esse não é o propósito. Mas nós queremos ter uma igreja muito grande, mas não com a motivação errada. Eu quero, e você deve desejar isso, que nós tenhamos muitas pessoas na igreja, porque são muitas pessoas que não vão para o inferno. Porque para Deus é isso que conta. São as vidas. Você está aqui? Glória a Deus. Então, diga, eu estou envolvido nessa visão. Sabe, eu quero indicar para você o primeiro livro dessa noite, e eu vou começar a ministração agora, chamado Biografia Bud Wright. Esse está vendo só tudo preto aqui, é só uma case, o livro está aqui dentro. E esse livro vai te ajudar a você entender um pouco sobre a visão que Deus deu ao apóstolo Bud, como tudo começou há 30 e poucos anos atrás, e como nós conseguimos chegar em 436 igrejas, em quase 130 escolas Rema ao redor do Brasil, em quase 10 mil pessoas formadas no Rema, ou alcançadas pelo Rema a cada ano. Queridos, como é que por meio de um casal, Deus alcança tantas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Porque quando ele chegou aqui no Brasil, ele não tinha nenhum recurso natural, mas ele tinha uma direção do Deus: vá para o Brasil e ensine fé para o meu povo. E 30 e poucos anos depois, nós estamos aqui dando continuidade àquilo que ele começou. Você está aqui? E você precisa entender que você é importante no corpo de Cristo. Diga, eu sou importante para o Senhor. Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Diga, Deus é bom. Efésios, no capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1.
11. Se você ler alguns versículos anteriores. Não, vamos começar do versículo 1, por favor. Efésios 4, 1. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Diga, existe uma forma de andar de acordo com o que Deus me chamou. Amém? Ele diz, que forma é essa? Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então perceba que no versículo 2, em um versículo só, ele estabelece toda uma estrutura de vida cristã para mim e para você que nascemos de novo. Ele diz que a nossa vida cristã precisa ser humilde e mansa. Primeira coisa, humildade não tem a ver com ter falta de coisas, ou falar assim, graça e paz, irmão. Não, humildade tem a ver com você não ser soberbo. A você não pensar de você, ou eu não pensar de mim, nós não pensarmos de nós mesmos, além do que convém, mas entendermos que nós dependemos dele, que tudo que fazemos aqui é por causa dele. Humildade tem a ver com aceitarmos aquilo que ele nos fez, aquilo que você é, aquilo que ele conquistou para você naquela cruz. E ele diz que essa vida de humildade precisa ser acompanhada de mansidão. Diga, mansidão. E o que é a mansidão? Alguém que não é mansidão, não sabe alguém falar de novo assim, ai, bom dia. Não é só isso, irmãos. Mansidão tem a ver com você ser uma pessoa mansa por dentro e exercer isso exteriormente. Não é pela sua forma de falar, mas é pela sua forma de agir. Ele nos diz que nós devemos ser longânimo, ter um ânimo longo. Perceba que ele está falando sobre a forma que nós devemos andar. Ele diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Alô, você está aqui? Diga, suportar uns aos outros em amor. Não é aguentar porque não tem o que fazer. Ah, irmão, olha, tem aquele irmão da igreja, olha, eu aguento ele, que é o jeito, viu? Mas se não fosse, ele ia ver, ó, a minha mão. Não, irmãos, nós fazemos isso, diga, em amor. O amor não leva em conta o dano sofrido. O amor não busca seus próprios interesses, não se exaspera, não é invejoso, não é ciumento, não pensa mal do outro. Amém? E a Bíblia diz que esse amor que você ouviu agora é chamado amor do tipo de Deus, ou amor ágape, foi derramado no nosso coração no dia que nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Então, talvez você escute coisas como essa e você comece a pensar, não, mas eu não estou andando nesse amor, eu não estou vivendo nesse amor, eu não pratico esse amor, mas deixa eu te dizer uma coisa, esse amor foi derramado em você. Desde o dia que você nasceu de novo. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender. Diga, eu estou aprendendo a cada dia para andar mais nesse amor que já está dentro de mim. Então, nesse processo de aprendizado, você concorda comigo que ainda vamos errar uns com os outros? Que ainda vamos dizer algo que talvez vai magoar alguém? Que vamos fazer coisas que talvez vai magoar a outra pessoa? Mas quando nós entendemos que o centro da nossa vida não é nós, mas Ele, nós não vamos nos ressentir quando isso acontecer, mas nós vamos praticar a palavra, nós vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Amém ou é de nós? Agora, nós precisamos aprender, diga eu estou aprendendo. Amém? E ele diz, agora, versículo 3, esforçando-vos diligentemente, ou colocando todo o esforço, colocando toda a diligência, atenção, cuidado, se esforce para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Diga, preservar a unidade. Então perceba que unidade não é algo que acontece automaticamente, é algo que precisa ser
que é preciso haver um esforço diligente para que aconteça. E por que isso acontece, pastor? É simples. Porque quando há unidade, a bênção do Senhor ela é manifesta. O que é que o diabo faz quando ele quer destruir a vida de alguém? Primeira coisa, isola ele dos outros. Tira ele do meio do grupo. E a Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Se torna uma presa fácil para aquilo que o diabo quer fazer. Então, quando você sentir que está isolado demais do resto do corpo, se misture de novo. Porque sozinho você pode ser uma presa fácil. Agora, e por que o senhor começou lendo isso aqui, pastor? Porque eu quero ir agora com você para o versículo 11. Está dentro do mesmo contexto. Paulo escrevendo para uma igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que havia muitas pessoas convertidas naquela cidade. Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. E Paulo levanta um jovem chamado Timóteo para pastorear e cuidar daquele povo naquela cidade. Vê que coisa interessante. Talvez nós pensássemos que Paulo ia levantar alguém que já tinha 40, 50 anos de igreja para cuidar da igreja de Éfeso. Não, Paulo colocou alguém que talvez nunca tinha pastoreado. Alô? Olhe para seu vizinho e diga, não confie no natural, mas no espiritual. Versículo 11, falando de Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ou buscando ao aperfeiçoamento dos santos. Você tem algum santo aqui? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então vê que coisa interessante. Ele começa dizendo que existe um estilo de vida que o crente precisa andar. Ele diz que o crente e o cristão precisam andar em amor, precisa se esforçar para andar em unidade, para manter a unidade. Chega aqui mais adiante, ele nos diz que o cristão agora precisa de alguns dons que vão equipá-lo, prepará-lo, aperfeiçoá-lo para o serviço a Deus, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. E ele fala sobre 5 dons, ou 5 ofícios, 5 unções específicas, que vão ajudar o corpo de Cristo a crescer e ser aperfeiçoado. Que dons ministeriais são esses? Diga, apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Ele fala dos 5 dons ministeriais operando para que o corpo de Cristo seja edificado ou aperfeiçoado. O que é aperfeiçoado? Diga, melhorado. Então, o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja do Senhor na terra, somos aperfeiçoados quando nós nos expomos à unção ministerial que opera por meio desses 5 dons, para que nós sejamos aperfeiçoados. Tudo bem até aqui? Mas ele diz que isso acontece para o nosso aperfeiçoamento, para o serviço. Diga, para servir. E para o corpo ser edificado. Então, existe um propósito de estarmos aqui. De estarmos congregando em uma igreja. De haver uma igreja. Depois que você nasce de novo. E ele chega e ele continua falando. Até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós não sejamos mais como meninos. Olha que coisa interessante. Ele diz que quanto mais nós formos crescermos, quanto mais nós formos aperfeiçoados, nós vamos deixar de ser enganados por doutrinas erradas, por palavras erradas, por instruções erradas. E ele diz mais, ele nos diz que, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a igreja está aqui para crescer em Cristo, para crescer pelo conhecimento e pela unção dele alcançando a nossa vida. Mas perceba aí onde eu quero chegar, o cerne dessa noite. Versículo 16 diz, de quem todo o corpo, você é corpo? Bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos nos deter um pouco nesse versículo 16 agora. Ele diz assim, olha, o corpo cresce, o corpo é aperfeiçoado, o corpo é melhorado para servir, para que a igreja seja edificada, para que nós possamos ter uma consistência, uma maturidade espiritual, para não sermos enganados. Mas chega no versículo 16, e é onde eu queria chegar nessa noite, ele diz, esse corpo que somos nós, corpo de Cristo na terra, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olhe para seu vizinho, repita comigo, diga justa cooperação de cada parte. Se existe uma justa cooperação, é porque pode haver uma injusta cooperação. E o que é a justa cooperação de cada parte? É quando cada membro do corpo, é quando cada parte do corpo entende que tem algo para fazer para o corpo. Quando cada parte, quando cada junta, quando cada membro do corpo entende que existe uma cooperação, algo que depende dele para que o corpo de Cristo cresça, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender, existe um lugar para mim. Existe algo que eu posso fazer. Existe algo que Deus me chamou para fazer. Existe algo que Deus me comissionou para fazer. Eu tenho uma cooperação a ser dada para que o corpo cresça. Quando nós entendemos isso, nós saímos daquela ideia que muitas vezes as pessoas tinham de quem tem que fazer tudo é o pastor. Diga, cada parte. Cada parte tem algo para fazer. Você tem algo para fazer dentro da igreja. Deus te deu uma habilidade. Não importa se a tua habilidade vai aparecer aqui, se vai aparecer ali, se vai aparecer lá cuidando das crianças, se vai aparecer lá fora cuidando dos carros. Não importa, não é o lugar. Não é a posição, não é o título, é o fazer. E como eu disse hoje de manhã na reunião de líderes e liderados, se você não é uma bênção para o corpo local, você nunca vai exercer um chamado ministerial. Se você tem um chamado ministerial no 5 dons, glória a Deus, meu irmão, que bênção. Deus reparte mesmo segundo Ele quer, como Ele te capacita. Agora, entende algo? Esse dom primeiro é para você abençoar o corpo. Então, aquilo que Deus te deu, o chamado, o dom, a ferramenta, aquilo que você faz, aquilo que você faria a vida toda de graça sem receber nada, aquilo que queima dentro de você, tem a ver com ajudar pessoas. Então, se você é um profeta, você não precisa ser um profeta no púlpito. Você pode ser uma bênção para o corpo. Amém? Eu não estou dizendo que você não pode pregar a palavra. Não é isso que eu estou falando. Mas estou falando que o foco não é esse. Diga, existe uma cooperação que eu preciso desempenhar no corpo. E ele disse que quando cada um faz a sua parte, o próprio corpo cresce, aumenta e é edificado em amor. Diga, quando cada um faz a sua parte. Então você tem algo para fazer no corpo de Cristo. Se você congrega nessa igreja, o que eu vou falar agora envolve diretamente você. Tem algo para você fazer aqui. Tem algo que Deus te deu para fazer. E você precisa entender isso e se envolver com essa visão. Porque se você se envolve com a visão, fazendo o que lhe cabe dentro do corpo, naturalmente o corpo vai crescer. As pessoas vão andar em amor quando você andar primeiro. Amém? Então, quando eu faço a minha parte, o corpo cresce. Tudo bem até aqui? E aí tem alguns homens de Deus que criaram um sistema sobre 5 passos, onde
nós podemos identificar ou ajudar as pessoas que chegam na igreja, ou como desenvolver as pessoas ao chegarem em uma igreja local. Eu fiquei feliz porque eu já tinha anotado esses passos há um bom tempo. Eu li num livro, e aí quinta-feira eu estava em casa, e aí eu estava ouvindo um culto ao vivo, enquanto vinha para cá, de uma igreja aqui do nosso ministério, e o pastor estava pregando esses 5 pontos. E eu fiquei feliz porque não é só na minha cabeça, nem só na dele. Deus, ele está movendo o corpo para entender sobre essas coisas. Então, você chegou na igreja, ou tem alguém que chegou na igreja, alguém que visitou, alguém que decidiu congregar conosco, alguém que decidiu se submeter a essa visão, para correr com essa visão. Qual a primeira coisa que ele precisa fazer? E eu quero colocar aqui o primeiro passo, é começar. Olha para seu vizinho e diga, comece. E o que é começar? Talvez começar para alguém que não nasceu de novo ainda, o começo para ele seja ele primeiro nascer de novo. Sim ou não? Para alguém que já nasceu de novo e está aqui, o que é começar? É estar disposto a fazer alguma coisa para Deus. Você precisa primeiro começar. Você precisa dar um passo. E nós, enquanto membros dessa igreja, nós precisamos identificar esses passos sobre a vida das pessoas que chegam, para que nós possamos ajudá-las com a parte que nos cabe, para que ela corra a carreira dela. Entende algo, irmãos? E você que está comigo há mais tempo sabe do que eu vou falar agora. Eu quero que as pessoas cresçam e desenvolvam e avancem. Amém? Então, parte do propósito do meu chamado tem a ver com treinar pessoas e desenvolver o chamado de Deus na vida delas. Aquilo que Deus a chamou para fazer, seja no ciclo dos ministeriais ou não. Então, essa unção não está somente sobre mim, mas está sobre a igreja. Se a igreja entender isso, você vai começar a buscar isso. Então, quando você olhar para alguém que chega na igreja, você não vai olhar para ele somente de uma forma natural. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, a partir de agora eu não vou conhecer mais ninguém segundo a carne. O que Paulo estava querendo dizer quando ele fala de Jesus? Ele estava querendo dizer, olha, não olha para as pessoas só pelo natural, não. Olha para o que elas são e como Deus vê. Então, quando alguém chega na igreja, não olha como ele está, mas olha como ele vai ser. Olha o que ele pode se tornar, olha como aquela pessoa pode ser lá na frente. Então, se você está aqui, você vai identificar isso nas pessoas, para que você possa ajudá-las a começar. Amém? Mas depois que essa pessoa começa, que ela chegou na igreja, ou que ela nasceu de novo, ela precisa se conectar com a igreja. E o que é se conectar com a igreja? É criar vínculos de relacionamento, de oportunidades, que possam fazer essa pessoa se sentir parte de um corpo. Você concorda comigo que se você vai em uma igreja e ninguém fala com você, você entra e sai, ninguém te cumprimenta, provavelmente aquela pessoa nunca mais vai voltar naquela igreja? Você concorda que se uma pessoa que... Eu não estou falando daquela pessoa que tem um monte de parente na igreja, que vem... Não, estou falando daquela pessoa que não conhece ninguém. Ela precisa ser conectada. E você que está aqui precisa também se conectar com algo que está sendo feito na igreja. Então você pode se conectar servindo na igreja, em algum departamento. Você pode se conectar com a visão de Deus nas reuniões, participando dos cultos. Na próxima sexta-feira à tarde, nós vamos ter um momento aqui para os jovens, às 16 horas. Você pode se conectar participando desse momento. Amém, ai de nós? Você que já trabalha na igreja, você pode se conectar frequentando o culto no domingo de manhã, mensal que temos com o pessoal que faz parte da liderança. Hoje nós abrimos para quem é liderado também, né? Mas você deve se conectar dessa forma. Mas você se conecta, você começa a conhecer pessoas. Sabe, quando alguém chega na igreja e nasce de novo, você precisa ir até lá falar com ela. É assim ou não é? É. Vai lá, procura saber como é o nome dela, procura saber onde ela mora, procura saber que tipo de coisa ela gosta. Amém? Vamos usar um exemplo aqui bem simples. Quem aqui gosta de skate? Levanta a mão.
Vamos lá, levanta a mão, levanta a mão. Isso, fica aí com a mão levantada. Então veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na igreja que gostam de skate. Aí eu te pergunto, 6. Eu te pergunto, será se essas 6 pessoas que gostam de skate sabiam que a outra gostava de skate? E como é que nós vamos fazer isso? Conhecendo as pessoas e envolvendo elas, convidando elas, descobrindo aquilo que ela gosta, envolvendo ela com as pessoas dentro da igreja. Ah, vai ter lá um pagode na casa do irmão fulano de tal. Leva o irmãozinho lá no pagode para ele conhecer o povo. Convida ele. Ah não, os jovens vão lá para a casa de fulano nessa noite fazer um luau lá, um negócio. Convide aquela pessoa que está chegando na igreja, aquele jovem que chegou há pouco tempo. Agora, se a gente ficar isolado no nosso mundinho de crente e não fizer nada, como as pessoas vão ficar? Então, depois que ela começa, ela precisa se conectar com a igreja de alguma forma. Tudo bem até aqui? Mas aí essa pessoa chegou, começou a conhecer algumas pessoas. Ela precisa ir para o próximo passo, que é crescer. E como essa pessoa vai dar esse passo de crescimento? Ela vai dar esse passo de crescimento quando você direciona ela para fazer o discipulado. Nossa próxima turma começa dia 20 desse mês, na quarta da semana que vem. Essa pessoa vai crescer fazendo o rema. E aí você pode fazer as suas matrículas ainda. Você está aqui? Essa pessoa... Agora, e nós, o que é que vamos fazer? Identificar em que passo essa pessoa está e trabalhar com ela. Se ela chegou, envolva ela. Se ela começou a se envolver, direcione ela para algo que vai fazê-la crescer. Você está aqui? Se você olhar ao seu redor, você vai ver pessoas que talvez você nem conhece pelo nome. E olha que nós nem temos tanta gente ainda, naturalmente falando. Vai lá, fala com ela, pergunta o nome dela, se apresente para ela. Diga, olha, meu irmão, eu estou aqui, você pode contar com a minha vida para orar por você, para te ajudar. Sai dos grupinhos. Só daquelas próprias pessoas que você conhece que ama tanto. Maravilhoso, irmão, cuti-cuti, que coisa boa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que estão aqui que você não conhece, que precisam do que está na sua vida. Chega para elas, dá uma palavra, ora pela vida delas, pergunta como ela está, pergunta como você pode ajudar ela. Envolva ela, direcione ela para o crescimento. Indique ela para fazer o remo, para fazer o discipulado. Para que ela possa aprender mais, para que ela possa crescer. Mande ministrações para essa pessoa, converse com ela e comente da palavra com ela. Chegue para ela e diga, meu irmão, olha, Deus te ama, você tem alguma dúvida? Sabe, ajude ela a crescer. Mas aí vem o quarto passo, e o quarto passo tem a ver com servir. Diga, servir. Ela começou a se conectar com as pessoas, com a igreja, ela começou a aprender, ela fez o discipulado, ela está fazendo rema, agora ela precisa começar a servir. E eu vou te dizer, irmãos, nós temos muito trabalho. Nós temos muitas coisas para fazer. E como nós ministramos agora há pouco, existe algo para você fazer. Existe uma parte que te cabe neste latifúndio. Existe algo que você precisa fazer. Existe algo que Deus te chamou para fazer. E você precisa entregar isso para o mundo. O pastor Myles Monroe, ele partiu para o Senhor, mas ele dizia algo bem interessante nos seus livros. E ele dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque pessoas com sonhos e projetos grandiosos morreram sem entregar isso para as pessoas. A coisa mais importante que você pode fazer por alguém não é dar algo naturalmente, mas é influenciar a vida dela. E nós fomos chamados para servir a Deus servindo pessoas. Então o próximo passo é começar a servir. É se envolver com o que é preciso. Ah não, mas eu quero servir. Mas você quer servir em quê? Não, eu quero servir ali pregando. Não, irmão, você serve no que é preciso.
Porque nem quem prega, nem quem fica na porta, um não é mais importante do que o outro, não. A diferença são só que as responsabilidades são diferentes. Mas eu não sou melhor do que você não, meu irmão. Amém? Agora, não pense de você aquém daquilo que Deus pensa de você. E aí você começa a servir, você começa a se envolver em alguma obra, você faz, começa a fazer. E agora chega o próximo passo, que é multiplicar. O teu serviço vai gerando frutos. Porque você já parou para perceber que se você servindo a Deus, você fala de Jesus para alguém, a vida daquela pessoa pode mudar completamente? Às vezes eu gosto de viajar muito pensando. Viajar também, né? Eu gosto muito, mas às vezes eu viajo muito pensando. E você já parou para pensar, para imaginar quem alcançou a vida de um homem como T.L. Osborne, ou Smith Wigglesworth, ou Reinhard Bonk? Você já parou para pensar o galardão na vida dessa pessoa e quantas vidas foram alcançadas por meio daquela pessoa que se converteu? Você precisa multiplicar. Você veio, você se envolveu, você começou a aprender, você começou a crescer, você começou a servir. Agora você vai trazer pessoas, meu irmão. Porque eu vou te dizer, querido, eu não sei você, mas se algo é bom, eu quero que as pessoas recebam. Sim ou não? Então, você precisa se envolver com a visão de Deus sobre esse lugar que você congrega aqui. Certa vez eu conversando com o pastor Rosilon, na época que ele estava à frente da nossa supervisão, ele disse algo interessante em cima de um estudo que eu tive o prazer de ler. E o estudo, uma tese de doutorado de um rapaz lá do Rio de Janeiro, acerca de uma igreja lá do Rio. A tese dele era acerca da igreja, e ele mostrava que o ideal é você ter em torno de 15 a 20% dos membros de uma igreja servindo na igreja. Então vê que coisa interessante. Se a igreja tem 100 pessoas, o ideal para que a igreja pelo menos comece a funcionar é que ela tenha 20 pessoas servindo. E eu vou te dizer, irmãos, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse estudo. Na época nós estávamos ainda lá na vila, à frente da igreja, e nós tínhamos 220 pessoas na igreja, mas das 220, 130 estavam servindo. Sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque a visão de Deus para nós envolve servir. E quando você serve, você vai gerando uma cultura de serviço nas pessoas que vão chegando. Quando você anda em amor, quando nós andamos em amor, nós vamos replicando isso para as pessoas que vão chegando. Nós vamos ministrar em alguns próximos momentos sobre cultura do reino. E você vai ver que algo que faz parte da cultura do reino de Deus é andar em amor, é andar em honra, é andar em fé. E quando nós andamos assim, nós vamos replicar isso na vida das pessoas que chegam. Sabia que é mais fácil você influenciar alguém que chega do que alguém que já está há muito tempo para que ela mude? Certa vez o pastor Edilson me disse algo que eu achei bem interessante. Ele disse assim: rapaz, ele disse, pastor, olha, para a gente mudar a mentalidade das pessoas acerca de uma visão da igreja, a gente implementar isso e mudar a mentalidade, a forma como as pessoas vinham, quanto tempo leva? Ele disse 7 anos. Ele disse, estudos científicos provam que é em torno de 7 anos para que essa cultura seja mudada em quem já está. Mas é bem mais fácil a gente influenciar quem chega do que mudar quem já está. E se nós começarmos a partir de nós, que estamos já aqui no início da igreja, com 4 meses de igreja, se nós entendermos isso e começarmos a gerar uma cultura de amar, de alcançar,
de servir, de transformar, de se preparar para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, quem chegar vai ser impactado por isso. As pessoas vão falar na igreja Verbo Maurício Nassau e vão dizer: rapaz, eles creem nisso, eles vivem isso, a característica deles é essa. E você faz parte dessa visão. Você está no meio desse negócio. Você está envolvido com isso. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós temos acompanhado os dados também lá da vila. E eu vou te dizer, irmãos, as pessoas também estão chegando naquele lugar. Porque o plano de Deus é multiplicar, é crescer, é expandir. E Deus conta com você para fazer isso. Tem algo que só você vai poder fazer nesse processo. Talvez você não tenha habilidades naturais, mas você tem algo que Deus te concedeu para você fazer. Sabe como é que você se envolve com essa visão? E a gente vai ministrar isso mais adiante. A primeira coisa é orando por essa visão. Você se envolve com essa visão servindo a essa visão. Você se envolve com essa visão apoiando essa visão, ofertando nessa visão. Sabe, durante amanhã o texto, eu não sei, o nosso marceneiro ali é que vai dizer, mas nós vamos finalizar a colocação da estrutura do piso das nossas salas. Então, você pode apoiar a visão servindo, ofertando o teu tempo. Ah, pastor, eu queria ter 400 mil reais para comprar esse terreno aí do lado, já para a gente ampliar a igreja. Talvez você não tenha os 400 mil agora, naturalmente falando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem a sua boca para orar. Você tem o seu tempo para servir. Sabe, você tem a sua vida para, como o apóstolo Paulo diz, gastá-la para servir a Deus. Então faça isso, fala com o irmão Newton agora no final do culto: irmão, olha, eu quero vir ajudar a botar esses negócios aí. Fala com ele, meu irmão. Você está cumprindo a visão. Você está se envolvendo com ela. Porque tem algo que você pode fazer. E eu sei que essa não é uma palavra talvez que você queria ouvir no culto de domingo à noite. Talvez a palavra hoje seria muito mais diferente, muito mais animada, muito mais empolgada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a visão de Deus, ela é tão espiritual quanto você dá uma carreira aqui como você deu na quinta-feira. Você está aqui? Não busca o espetacular e perde o sobrenatural. Agora, meu irmão, se envolve com a palavra. Vive ela. Dê sua vida por ela. Ajude a visão que Deus deu a esse lugar a ser colocada em prática. Por meio da sua vida e da sua dedicação. Não, mas eu queria que fosse de tal jeito. Não, irmão, a gente não está aqui para ficar pensando como é que vai ser, como é que não vai ser, não. A gente está aqui para fazer. Nós estamos aqui para fazer. O que é que tem para fazer? Não tem isso, então eu vou fazer. Não, mas eu queria que fosse desse jeito. Amém, irmão, fica querendo, mas vamos fazer o que Deus nos mandou fazer agora. Do jeito que Ele nos deu, vamos se envolver com esse negócio. Porque às vezes a gente fica querendo tanto que seja de outro jeito, a gente perde a bênção. Você está aqui? Deus te chamou para fazer algo nesse lugar. E você tem algo que as pessoas precisam. E existe lugar para o teu dom nesse lugar. Existe um espaço para você crescer, servir, se doar, amar as pessoas. Quando nós entendermos isso, meu irmão, e fizermos isso de todo o coração, você vai ver as coisas começarem a se acelerar. Vidas serem alcançadas, vidas serão sendo alcançadas. Eu não quero crescer, irmãos, vindo gente de outra igreja para cá, não. Qual o propósito disso? Tirar pessoas que estão sendo uma bênção em outro lugar para vir servir aqui, para ajudar aqui? Eu entendo, irmãos, que isso é inevitável. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer cidade.
As pessoas são atraídas pela visão, pela instrução, pela unção. E isso é normal, mas isso não é o nosso foco. Nós queremos alcançar quem não é crente. Nós queremos crescer alcançando aquela pessoa que talvez está afastada do Senhor, que precisa se reconciliar com Ele. É esse o nosso propósito. E é para isso que você está aqui. Eu quero que você fique de pé, que você ore ao Senhor nessa noite. Como eu te disse, esse não é um culto comum de domingo. Talvez não é uma palavra comum que você ouviria no domingo na igreja. Mas eu posso dizer, irmãos, que Deus está nos apontando, nos sinalizando coisas que nós devemos atentar agora nesse início, para que nós possamos caminhar sabendo para onde nós estamos indo e aquilo que é importante para nós. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te rendemos graça, porque o Senhor nos tem chamado para fazer algo nessa cidade, nessa igreja, nesse lugar. Pai, nós não queremos ser egoístas e não cuidarmos de fazer a sua vontade. Não queremos estar cuidadosos somente com a nossa vida, somente preocupados conosco, mas nós queremos estar cuidadosos em cumprir a tua vontade, em entender, em consagrarmos a nossa vida a você, para cumprir o teu propósito, para pormos em prática, para nos envolvermos com essa visão, para levarmos e sermos a cara dessa visão por onde nós passarmos. Que as pessoas possam identificar em nós o amor, uma vida disposta a servir, em mudar o ambiente em que nós estamos, em transformar a nossa realidade. Mas, Senhor, nós queremos nos atentar para isso também dentro da nossa igreja, Pai. Nós queremos entender, ter percepções de como podemos ajudar mais uns aos outros, de como podemos andar em amor mais uns para com os outros, de como podemos nos importar, Senhor, uns com os outros. Como ouvimos tanto, Senhor, nós não queremos usar pessoas para construir uma grande igreja, mas nós queremos usar a igreja para construir grandes pessoas, para desenvolver pessoas, para levá-las aonde o Senhor as criou para estarem, Senhor, para desenvolver o potencial que elas têm, para que elas possam ser uma bênção para o corpo de Cristo, para que elas possam ser uma bênção nesse mundo, onde elas chegarem, elas possam fazer a diferença. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor está tratando com as pessoas enquanto a palavra estava sendo ministrada, fazendo cada um de nós entendermos o que nos cabe, como podemos fazer mais, como podemos viver isso, como podemos cumprir essa visão, como podemos criar essa cultura dentro dessa igreja. Obrigado, Pai, porque queremos falar uma só palavra, como a tua palavra nos instrui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, falando todos a mesma coisa, debaixo da mesma disposição mental e do mesmo parecer, concordando com o que falamos, envolvidos em cumprir essa visão, não a visão de um homem, mas a visão de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por uma liderança forte sobre esse lugar, porque eu sei, Pai, que começa com eles, começa por meio deles. Obrigado, Pai, por cada pessoa que serve nesse lugar, porque são eles que vão replicar essa visão na vida das pessoas que estão chegando. Oh Deus, eu te rendo graça, Senhor, porque o Senhor está nos chamando para um tempo de avanço, para um tempo de serviço, de crescimento extraordinário, cuidando do corpo, cuidando das pessoas, cumprindo o teu propósito. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Recebi novo coração do Pai,
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim. Você não cumpre essas coisas sozinho, meu irmão. Você não pode cumprir essa visão sozinho. Você não cumpre essa visão isolado. E assim, com uma família natural, em que muitos momentos você vai ter uma desavença, você vai talvez não concordar com aquela pessoa, assim também é no corpo. Somos pessoas diferentes, com criações, pensamentos e mentalidades diferentes, mas quando nós entendemos o propósito, a visão para aquilo que Deus nos chamou, meu querido, isso é muito maior do que o que eu quero, do que como eu acho. Esse é o primeiro lugar, irmãos, para que nós possamos andar em amor, você demonstrar o amor fora da tua casa, depois da tua casa, depois do teu ambiente de lar. Esse é o primeiro lugar onde Deus vai estar te treinando, te aperfeiçoando, te instruindo, onde você vai ser confrontado, você vai ser desafiado a andar em amor, a se esforçar, como o apóstolo Paulo nos disse em Efésios 4, esforçando-vos diligentemente para mantermos a unidade no vínculo do Espírito, ou a unidade do Espírito, perdão, no vínculo da paz. Nos esforçando. Sabe, eu quero que você possa orar pela vida de alguém agora. Eu quero que você ore pela vida dele. Eu quero que você possa sair do seu lugar. Se você ainda não conhece essa pessoa, vai lá, pergunta o nome dela, se apresenta para ela. Diga que você está aqui para ajudar ela a crescer, a avançar em Deus. Existe algo na tua vida que é precioso, que pode alcançar a vida dela. Existe algo que Deus te deu que pode mudar a realidade dela, que pode ajudá-la a viver o plano de Deus. Isso, vá lá, meu irmão, ore pela vida dela. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tem um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família tem o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sabe, talvez você está aqui essa noite e você nunca fez uma oração convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida. Talvez você já frequenta a igreja há um bom tempo. Talvez você já ouviu falar de Jesus há um bom tempo. Mas talvez você nunca teve a oportunidade de fazer uma oração dizendo: Jesus, seja o Senhor da minha vida. A minha vida é sua. Isso, queridos, não é algo natural. Isso é muito mais do que uma religião. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com relacionamento. Tem a ver com o evangelho, com boas notícias. Talvez você está aqui essa noite e não tem certeza da sua salvação. Você não sabe o que te aguarda quando um dia você partir daqui. Talvez você está aqui e por muito tempo você foi oprimido ou oprimida com acusações sobre a sua vida, na sua mente, dizendo que você falhou, que você não pode, que você não é digno. Mas tem alguém que morreu por você e que recebeu nele tudo aquilo que nós merecíamos. Ele recebeu para que nós não recebêssemos. A acusação que era sobre nós, ele levou sobre ele. O escrito de dívidas que havia sobre nós, ele levou sobre ele. E sabe, ele nos dá a oportunidade de crermos naquilo que ele fez por nós. E se você está aqui e precisa entregar a sua vida a Jesus fazendo somente uma oração, você pode levantar sua mão onde você está e nós vamos orar junto com você. E você vai ter a oportunidade de ter sua vida transformada por essa palavra e por esse evangelho. Um evangelho de liberdade para servir, de liberdade para viver a vida dele. Tem alguém aqui que precisa fazer isso nessa noite? Ou se você está aqui e até já fez, mas por algum motivo você se afastou do lugar de comunhão, de relacionamento com o Senhor, e você precisa retornar para essa comunhão com Ele, talvez até para o congregar. Se você está aqui e precisa fazer isso, você também pode levantar a tua mão. Nós queremos orar junto com você nessa noite, te ajudar nessa nova etapa da sua vida. Tem alguém? Então, todos já são salvos? Tem alguém que precisa receber oração por cura? Miguel? Qual o diagnóstico? Garganta inflamada. Tem mais alguém além de Miguel que está em casa com a garganta inflamada agora? Não? Então vamos orar. A Bíblia nos diz, queridos, que o mesmo Deus que nos salvou naquela cruz é o mesmo Deus que nos curou. No mesmo dia que Ele salvou, Ele curou. No mesmo dia que Ele salvou, Ele nos justificou. Ele limpou o nosso pecado. Ele abriu o caminho para que pudéssemos ser aceitos por Ele. Oh, aleluia. Pai, te rendemos graça porque o Senhor sempre nos ouve. Senhor, muito obrigado pela vida de Miguel. Ele é teu filho e a tua palavra vai se cumprir sobre a vida dele, Pai. E nós te rendemos graças porque os sinais acompanham a pregação da tua palavra, Pai. E na autoridade que há no nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Toda inflamação sobre a garganta dele, todo sintoma sobre o corpo dele e o que causa isso, nós repreendemos você agora, em nome de Jesus Cristo, e declaramos: bata em retirada e não volte mais, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Você pode sentar por um instante. Eu quero te pedir perdão porque eu passei 10 minutos do horário da administração. Bem, já até zeraram o cronômetro ali para não ficar olhando. Mas eu creio que Deus nos alcançou nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu? Também foi meio fraco aí. Você recebeu, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. É assim. Crente é assim. Não permita que o diabo limite você naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Existe uma obra grande a ser feita. E eu creio que esses são os últimos dias para que da última colheita na face da terra, e nós precisamos estar firmes, fortes, com foco no Senhor, com foco naquilo que Deus tem para essa igreja, para esse povo, para essa cidade, para o Brasil, para o mundo. Amém? Deus é bom. Aleluia. Deus é fiel. Se você começar, meu irmão, cuide para você terminar. O problema não é você começar, o problema é você terminar. Então começa, fica firme e termina o propósito daquilo que Deus colocou você para fazer. Amém? Não desista. Aleluia. Se você simplesmente ficar parado e assistir, nada vai acontecer. Nada. Você só vai ver as coisas acontecendo, mas na tua vida não vai acontecer nada. E essa influência do céu é muito boa para a nossa vida. Isso influencia a nossa vida particular, nossa vida espiritual, nossa vida na vida de outras pessoas. Amém? Seja luz. Aleluia. Você pode abrir a tua Bíblia aí em Atos, capítulo 20. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Atos capítulo 20, versículo 35 diz: por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Amém? Você pode dizimar, você pode ofertar nesse momento. Fica à vontade. Amém? Somos como assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tem um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. Você pode estender sua mão para esse lugar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esses dízimos e essas ofertas, Deus. Que possa se multiplicar cada vez mais na vida dos nossos irmãos que dizimaram e ofertaram, Deus. Nós te rendemos graça em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só dar um aviso bem rápido, tá? Quem tem criança na sala do infantil, no final do culto, as tias, as líderes Iane e Bia, elas vão estar se reunindo nesse lugar aqui, para que você possa, as mães, e se as mães e forem os pais que trouxerem a criança para a igreja, e você possa ir para ali para você receber uma instrução sobre uma apresentação que vai acontecer domingo de Páscoa. Amém, irmãos? Amém. Então, não esquece de ir para aquele lugarzinho ali depois do culto para se reunir com as tias, para você receber toda a instrução. Amém? Então, você viu como a igreja é? Coloca ela aí de novo. Deixa ela aí. Amém. Glória a Deus. Aí, não é bonita? Então eu já vejo assim. Você não vê não? Eu vejo. Queridos, eu quero te indicar o outro livro que eu fiquei de te indicar, esse aqui, ó, 12 maneiras de você ser uma bênção para a sua igreja.
Amém? Como sair do lugar comum e exercer um impacto extraordinário em sua igreja. Esse livro é prático, rápido e maravilhoso. Amém? Vai te ajudar a ser um cristão melhor e ser uma bênção na igreja a qual você congrega. Amém? Mas eu quero te lembrar que na terça-feira agora, nós vamos ter o nosso Verbo Empreende acontecendo aqui na nossa igreja. Esse mês, diferente dos meses anteriores e diferente do que será no mês que vem, esse mês vai ser algo restrito somente para nós que somos aqui da igreja. Então você que está aqui essa noite, você está convidado a estar conosco na próxima terça-feira. Ou você conhece alguém aqui da igreja que tem negócio, que é empreendedor. Nós vamos ter um bate-papo maravilhoso aqui na terça-feira à noite. Nós queremos conversar com você, entender um pouco das suas necessidades, entender como a igreja pode te ajudar por meio das palestras técnicas, né, que temos mensalmente aqui. Já falamos sobre organização financeira da empresa, já falamos sobre marketing, já falamos sobre visão, planejamento estratégico. Mas nós também queremos te ouvir um pouco nesse próximo encontro que vai ser na terça-feira. Nós queremos te convidar a estar conosco aqui na igreja e a não faltar. Amém? E na quinta-feira temos nosso culto às 20 horas. E na sexta-feira é feriado, né? E nós vamos ter um momento para os jovens aqui na igreja, a partir das 16 horas, amém? Você está convidado a estar aqui, eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, e eu quero também te incentivar, você que está aqui, jovem de Deus, que vai participar do evento Jovem para as Nações, que vai acontecer em julho, lá em Campina Grande. Você tem até hoje para confirmar a sua presença no evento. Então, procura a liderança, fala rapidamente com eles, para que tudo isso possa ser organizado. Amém ou ai de nós? Além da livraria, nosso Verbo Shop e do Verbo Café, que hoje está ali com a comida abençoada para encher teu bucho, eu quero te fazer um convite bem especial, e esse é um convite pessoal, na verdade, na próxima quarta-feira à noite, às 20 horas, lá no perfil do Instagram, Eu Curto Santidade. Nós vamos estar, eu e Lucas, vamos estar conversando sobre a obra da cruz. Amém? Eu quero convidar você, nesse tempo de Semana Santa, deve ter um cartaz aí, em algum lugar. Eu quero convidar mesmo você a participar, né, junto conosco. Entra lá no Instagram, segue o meu perfil, se você não segue ainda. Eu não publico muita coisa além da igreja, mas você pode seguir. E também você pode seguir o perfil Eu Curto Santidade e acompanhar junto conosco essa live. Vai ser na quarta-feira, às 20 horas. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, você que nos visitou. Agora, ao final do culto, eu quero, se você tem alguma necessidade específica de oração pela sua família, se você tem alguma necessidade específica de aconselhamento, você pode vir até aqui, o pastor Davi e Natália vão estar disponíveis para te atender agora ao final do culto, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por tua palavra, por esse culto e porque podemos receber das tuas instruções. Queremos, Senhor, como filhos obedientes, pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem entregue, tudo aquilo que o Senhor nos tem comissionado, nos mostrado para fazer. Nós queremos, Pai, ser canais para a tua visão se cumprir sobre essa cidade, sobre essa igreja. E nós cremos, Pai, em uma semana maravilhosa de oportunidades para praticarmos tudo aquilo que temos ouvido e sermos uma bênção no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito seja sobre a sua vida. Vai na paz e cumprimenta teu irmão.